Esse vídeo é para você, comprador do AliExpress, que está em dúvida entre Ryzen, Xeon, qual a diferença de performance desses mais comuns. Por exemplo, você está pensando em pegar um Xeon, mas queria um com a performance mais parecida com um Ryzen comum aí do mercado, tipo o Ryzen 5 3600, por que não? Ou para você que já tem um desses da lista aqui, mas quer saber se vale a pena fazer um upgrade para um Ryzen 3600, 5500 ou se é melhor ir para um 5600 ou superior. É sobre isso que eu venho falar. Se você gosta desse tipo de comparativo, já deixa o like e se inscreva. Vou tratar aqui então de 4 processadores. O primeiro processador da lista é o 2666V3, muito famosinho, entre 60 e 80 reais no AliExpress. Consome um pouquinho mais, mas também tem um clock um pouco mais alto. O segundo da lista é o 2670V3, tendo um clock um pouco mais baixo, consumindo um pouquinho menos, mas tendo mais núcleos e threads, também interessante, sendo o V3 faz com unlock. Os dois eu testei com unlock, tá? Para que você saiba disso, depois eu posso fazer um vídeo no meu canal mostrando a diferença de com unlock e sem unlock. Agora o terceiro, ali é o 2667V4, que era bem famoso, mas ficou bem caro agora, cerca de 250 reais. Então talvez você estava interessado nele, mas não está dando certo agora. Esses dois outros podem ser uma boa substituição. Ele não precisa de fazer um unlock, é só mais plugar e usar. E é claro, o Ryzen 5 3600, o mais novo dessa lista, muito famoso, o pessoal usa ainda hoje em dia sem problemas algum, 6/12 Ryzen Zen 2 aí. Vamos ver como que eles ficam em relação ao 3600. Será que eles chegam perto? Será que não chegam? Apostem aí e escrevam nos comentários. Vamos lá! Os testes nos Xeons foram feitos com a Machinist PR9 e ela é uma placa-mãe legalzinha, simples, barata e vai tancar os 3 processadores. Eu coloquei uma BIOS de unlock de uma Ronan ZQD4, deu certo para fazer esses testes. As memórias 2.100 para os dois primeiros e 2.400 para o segundo. Eu mudei também as latências delas, todas fixas do jeito que vocês estão vendo aí. Já para o lado do Ryzen, usei uma Soil A520, uma placa-mãe legal que vai tancar, só tem um problema no consumo. Então, todo o consumo que você perceber aí do processador não está realmente aquele consumo dele, tá? Infelizmente, ela não mostra direito. Fora isso, é uma placa-mãe ok pelo preço, R$280, tem o link dela na descrição. E as memórias aqui, elas ficaram em 3.200 L16, como vocês estão vendo aí. Dá para melhorar mais, só que é mais complicado nessa placa-mãe, porque ela é mais simples. Vamos lá, primeiro jogo, CS2, coloquei no baixo em Full HD e estou usando um RTX 4080. O 2666V3 faz 124 no 1% low, 204 na média. O 2670 versão 3, 116 no 1% low, 196 na média. O 2667V4, 128 no 1% low, 218 na média. E o Ryzen 5 3600, ganhador aqui, 147 no 1% low, 237 na média. Melhor estabilidade, melhor performance no geral do 3600. Só que ficou uma boa posição aqui o 2667V4, acompanhado do 2666V3. E é claro, o 2670V3 em quarto lugar, aqui até por conta do clock dele mais baixo. E também percebam o consumo, né? Chegando a 70 de consumo, o 2667V4 consumindo menos e o do 3600 toma cuidado, esse consumo está um pouquinho errado, o consumo dele é um pouco maior, mas a placa-mãe não computa muito bem, no caso a Soil A520. O segundo jogo é o Cyberpunk 2077 no Ultra Full HD com a 4080, mas eu não usei o benchmark do jogo, eu fiz minha própria benchmark. E também lembrando que a densidade populacional está com um valor mais alto, então acaba complicando um pouco para os processadores. Mesmo o 3600, que é o ganhador de 46 no 63 na média, ainda ficou na casa dos 60 FPS, né? O 2666V3 faz 42 no 1% low e 54 na média. O 2670V3 faz 41 no 1% low e 53 na média, empate técnico. E o 2667V4, 42 no 1% low e 55 na média. Meio que empate técnico aqui entre todos os Xeon e o 3600 ficando um pouco acima. Horizon Zero Dawn, coloquei no Ultra em Full HD, aqui é um jogo um pouco mais leve, mais tranquilo para o processador. O 2666V3 faz 79 no 1% low e 125 na média, o 2670V3 79 no 1% low e 124 na média, e o 2667V4 81 no 1% low e 130 na média. Um pouco acima, né, dos outros Xeon, mas nada demais assim. E o Ryzen 5 3600, 92 no 1% low e 144 na média.
melhorou aqui para o lado do Ryzen 5 3600. Nesse jogo aqui e outros jogos que nós temos muito FPS na tela, vocês veem que o 3600 abre uma certa vantagem, né? Como o pessoal fala sempre, né, em relação a jogos competitivos e tal, o 3600 e outros processadores parecidos, como o 5500, eles são mais vantajosos que esses Xeon. Spider-Man é o próximo jogo, eu coloquei no muito alto, com um Ray Tracing no alto, nível 6 no Full HD. Aqui já é diferente, não temos aquela taxa tão alta de FPS, mesmo o 3600 também não faz tanto assim. Então o 2666V3 faz 40 no % low e 60 na média, o 2670V3 39 no % low e 58 na média, o 2667V4 40 no % low e 62 na média, e o 3600 46 no % low e 67 na média. A estabilidade de todos é parecida, só que vantagem do 3600 por conseguir acima dos 60 e do 2667V4 também. E o 2666V3 ficou exatamente aos 60, ok aqui. Inferior ali ficou o 2670V3 também, mas não muito, né? Bem próximo dos outros Xeon. Starfield, penúltimo jogo, coloquei no alto em Full HD. Aqui eu não coloquei Ray Tracing nem nada assim, tá? Simplesmente alto Full HD. 2666V3 faz 32 no % low e 57 na média, 2670V3 32 no % low e 56 na média, 2667V4 35 no % low e 58 na média e o 3600 38 no % low e 60 na média. Então aqui os Xeon chegam mais perto do Ryzen, porque é um jogo que tem melhor otimização para Intel, isso é um fato, e dos três o 2667V4 ficou na vantagem. E o último jogo, The Last of Us, coloquei ele no lugar do Alan Wake, no Full HD e alto aqui. O 2666V3 faz 58 no % low e 93 na média, 2670V3 55 no % low e 93 na média também, o 2667V4 58 no % low e 94 na média, e o 3600 65 no % low e 105 na média. Subiu aqui a vantagem do 3600, né? Esse aqui teve uma diferença até legal, e os outros Xeons ficaram basicamente no empate técnico também. Pois é, gráficos aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Claro, o 3600 foi superior, mas talvez não tanto quanto o pessoal imaginava. Ah, não, injusto testar contra esse Ryzen, porque ele dá uma surra. Deu mesmo uma surra? Olha só, CSGO, como é que ficou a diferença para o 2667V4 do 2667V4, que é muito famoso pelo seu grande desempenho, para o 2666V3 e o 2670V3. Essa aqui foi uma diferença boa. A maior diferença, eu acho que de todas aqui, foi do Cyberpunk, em que o 3600 conseguiu acima dos 60, os outros não. Ficou aqui 64, né? Depois os outros iam bem empatado. Lembrando que o Xeon está com Dual Channel. Se você colocar um Quad Channel no Xeon, melhora um pouquinho a performance também, tá? Só que tem que depender da placa-mãe. No caso, a placa-mãe aqui não faz Quad Channel, somente Dual, que é a PR9. Já o Horizon Zero Dawn no Ultra, temos ali todos eles fazendo acima dos 100 FPS, com 3600 na frente. O 2667V4 aqui em segundo colocado e bem perto o 2666V3 do 2670V3 e no % low ficou bem semelhante, né? Agora, Spider-Man ficou bem parecido para todos e felizmente aqui 3 deles conseguiram acima dos 60, só não o 2670V3. Starfield ficou tudo assim muito parelho. Claro que tem a vantagem para o Intel, vocês estão vendo que em todos os outros testes os Intel ficaram um pouquinho abaixo, aqui eles ficaram bem mais próximos, claro, mas ainda assim é bom ver que um jogo ou outro pode acontecer isso. Eu coloco o Starfield para mostrar para vocês que depende de otimização. Tem jogo que dá muita diferença e tem jogo que não dá tanto assim. E The Last of Us, aqui também deu um pouco mais de diferença, todos os Xeons bem empatados aqui, só o 2670V3 que capengou um pouquinho no % low, mas nem tanto assim, tá ainda tranquilo ao meu ver, e o 3600 acima aqui no 105 FPS, acima do 100, né? Eu achei bem bacana. Colocando esse porcentagem, olha só como que ficou, resolvi fazer esse gráfico, o 3600 aqui sendo 100%, e vocês vão ver que aqui, ó, nesse primeiro jogo que é o CS, o 2667V4 perdeu em 8% só. Aí depois nós temos o 2666V3 perdendo em 14 e o 2670V3 perdendo em 17. Aqui o 2667V4 perdeu em 13%, uma ótima diferença, como eu falei, a maior diferença no Cyberpunk. Depois tem o Spider-Man perdendo em 8%, o 2667V4. Depois o Horizon Zero Dawn perdendo 10%, 2667V4, empate aqui entre os dois. Depois o Starfield ficando a diferença de 4%, como eu falei, bem próximo, bem parelho mesmo, todos aqui.
e depois o The Last of Us perdendo em cerca de 11% todos os processadores. A média geral eu acho que ficou de 9% do 3600 para o 2667 V4, que foi o segundo colocado. E é claro, até para substituir o 2667 V4, que hoje está muito caro, podem ver que o 2666 V3 está fazendo muito bem na fita, consome mais, é claro, eu sei, vocês viram lá nos testes, né? E claro, mesmo consumindo mais, isso é coisa de, sei lá, R$2 por mês entre o 2667 V4 e um 2666 V3, acredito eu. Depois eu posso até mostrar para vocês, tá? Então, o que consome mais um PC geralmente é a placa de vídeo, não o processador. Então é isso, meu povo. Olha só, claro, o 3600 ganhando, mas não ficando muito atrás, por exemplo, o 2667 V4, que ficou assim na média de 9%. E lembrando que um quad channel desses processadores pode reduzir essa diferença. Isso é algo que vocês precisam ver. Eu deixo para vocês os links úteis aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenho feito esses comparativos básicos aqui, mas eu pretendo fazer algumas coisas mais específicas até fora de jogos. Então se você gostou e quer que continue esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva. E no próximo vídeo eu devo trazer alguns Ryzen tipo 3600 contra o 5500 ou 2600, 3600, 5600 para a gente ver como que eles mudaram ao longo do tempo. Deixa o like, se inscreva, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!